viajantes da vida! Seja bem-vindo ao nosso capítulo 8 aqui dos estudos do livro Religião dos Espíritos. Que lógico, o Emmanuel pinça uma questão aqui do livro dos Espíritos e traz reflexões para a nossa análise. No capítulo de hoje, que é o capítulo 8, foi psicografado em 30 de janeiro de 1959, ele deu o título curtinho de Cadinho. E não é um jeito mineiro dizer que é um pouquinho. Cadinho, vocês lembram esse objeto aqui, que no laboratório é usado para a gente colocar material que tem alguma sujeira, que tenha matéria orgânica e leva para o forno a 500, a 800, a 1000 graus para evaporar, para calcinar todas as impurezas e deixar só o que é a matéria pura que a gente quer analisar. Pois é, o cadinho, que é o cadinho que o Emmanuel está colocando ali, é uma analogia para essas situações de purificação com base no calor, com base numa prova árdua. E é exatamente aí que ele pega a questão 260, capítulo 6, da segunda parte do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec vai falar da escolha das provas. E é interessante que a questão 260, ela olha para fora. Ela olha para aquelas provas em que a gente está submetido exatamente quando vai lidar com as pessoas fora de casa, num ambiente hostil, num ambiente de guerra, num ambiente muito vicioso. E o Emmanuel faz uma análise, ele traz essa análise para dentro. Para a gente perceber o seguinte, às vezes a gente vai fazer os ajustes, vai fazer escolha de provas dentro das quatro paredes da casa, dentro do campo do lar, na família, na consanguinidade. E é exatamente aí que a gente vai perceber o quanto que, muitas vezes, aquelas situações em que os nossos erros não são vistos, não são percebidos, mas eles ficam cobrando de nós na consciência. Mas, para a gente entender o que o Emmanuel vai fazer, é melhor a gente ir aqui no Livro dos Espíritos primeiro. Vocês não concordam comigo? Pois é. Olha o que Kardec pergunta e o que os espíritos respondem. Como pode o espírito desejar nascer entre gente de má vida? Resposta. Forçoso é que seja posto num meio onde possa sofrer a prova que pediu. Pois bem, é necessário que haja analogia. Para lutar contra o instinto do roubo, preciso é que se ache em contato com gente dada à prática de roubar. E aí muitas vezes a gente fica só nessa parte final ali, que é um exemplo que os espíritos deram. A parte mais importante é o que eu deixei em amarelo. É necessário que haja analogia. Analogia entre o que, Maurício? Entre o erro que foi cometido e a experiência dolorosa, a experiência amarga, a experiência ardente que a gente vai viver no cadinho. Cadinho da família, cadinho da sociedade, cadinho do trabalho. São vários os cadinhos de purificação aí da nossa vida. Mas o importante é colocar ali. O espírito escolhe quando ele pode escolher, quando ele pode dar pitaco, quando ele não pode dar pitaco, os seus guias, os seus benfeitores espirituais escolhem por ele, mas sempre são experiências, sempre são provas análogas ao erro cometido, para que, aprendendo com o erro cometido, venha a expiação e, junto com a expiação, venha a oportunidade de reparação. Lembra da dinâmica da regeneração? Arrependimento, expiação, reparação, e não necessariamente a expiação e reparação tem que vir nessa ordem? Pois é, a gente pode escolher provas que nos permitam as mesmas coisas, duas coisas ao mesmo tempo, expiar e reparar. Imagina como o Emmanuel vai transportar isso agora para o campo da família, para a gente fazer uma análise de uma coisa mais importante ainda. Por que aquelas criaturas de nós que estamos ali saldando débitos para com a sociedade, já fomos alcançados? Mas e aqueles erros? E aqueles delitos? E aquelas faltas que ninguém percebeu? É aí que o Emmanuel começa. É desse ponto que ele parte para nós. Olha só. Muitas vezes na Terra, na posição de cultores da delinquência, conseguimos escapar das sentinelas da punição. Faltas não previstas na legislação terrestre, como sejam certos atos de crueldade e muitos crimes da ingratidão, muros adentro da nossa vida particular, quase sempre acarretam a queda e a perturbação, a enfermidade e a morte
de criaturas que a divina bondade nos põe no caminho. De outra feita, quando positivamente enodoados com o ferrete da culpa, conseguimos aligeirar as nossas penas ou delas nos exonerar, subornando consciências dolorosas no recinto dos tribunais. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar esses outros slide também, para a gente poder pensar junto aqui. O Emmanuel fala das provas que ou a gente escapou porque elas não estavam previstas na lei, como está nesse slide aqui de baixo, e que tiveram consequências ruins, consequências que levaram à enfermidade, à doença, até à morte, de pessoas que foram confiadas a nosso relacionamento, ou nesse caso mais de cima ali, em que a gente consegue ser alcançado, está previsto na lei, a gente foi visto, está enodoado com a culpa, mas a gente suborna, usa jeitinho, quem tem muito dinheiro acha que pode ir postergando, recorrendo, contratando advogados que são verdadeiras chaves de cadeia para poder não pagar pelo delito cometido. Nas duas situações, tanto nos delitos que as leis humanas não preveem e não punem, como nos delitos que as leis humanas preveem e punem, mas que a gente escapa, a gente não escapa da responsabilidade. E a responsabilidade que não é reparada, a responsabilidade que não é expiada, vira culpa. Ele fala ali do ferrete da culpa, mas aquilo ali vai ficar, gravado na nossa consciência. Vai ficar martelando na nossa consciência, até que a gente diga assim, eu não aguento mais. Para ir adiante, eu preciso me limpar dessa nódoa. Eu preciso me livrar desse ferrete. E é exatamente aí. A gente pode escapar da legislação humana, a gente pode escapar da justiça humana, mas a gente não escapa da justiça divina. E peraí, gente, por favor, ninguém fique imaginando aí que vai desencarnar, vai encontrar um tribunal com juízes de toga, com uma luva de ferro, uma bola de ferro, um martelo, dando sentenças para nós. Não! Essa justiça que nós vamos ver aparecer, ela tem a ver com a consciência. O tribunal que nós encaramos é o tribunal da nossa consciência. E é aí que o Emmanuel começa. É aí que ele vai fazer a análise. Olha só. Todavia, a reta justiça nos espera infalível. E além da morte, ainda mesmo quando tenhamos legado ao mundo vastas parcelas de cultura e benemerência, eis que as marcas de ignomínia se nos destacam do ser, então expostas à grande luz. E essa é a questão. A gente pode fugir dos outros, a gente pode fugir da lei humana, mas a gente não escapa da justiça divina, porque o tribunal está dentro da nossa consciência. Nós sabemos, a consciência está inscrita, as leis de Deus estão inscritas na nossa consciência. Então ela fica lá martelando, cobrando, você fez errado, você lesou aquela criatura, você foi desonesto com a outra, você causou, a desencarnação, o suicídio, a doença por abandono, por negligência ou por dolo mesmo daquela outra pessoa, mesmo que ninguém fique sabendo. A gente sabe. A gente sabe e a gente sai da responsabilidade que poderia ser trabalhada rápido enquanto encarnados para a culpa. Culpa que martela, que cobra, que faz com que a gente passe por esses apertos ali. E aí, às vezes, a gente pode dizer, mas eu cometi esse erro lá na adolescência, já passou, já fiz tanta coisa boa. Todas as coisas boas, todos os grandes legados de cultura e benemerência que nós fizermos, são nossos advogados no Tribunal da Consciência. Mas, enquanto nós tivermos as marcas da ignomínia, as marcas do erro, enquanto nós nos cobrarmos pelo erro que nós cometemos, elas vão se destacar. Elas vão aparecer mais até do que o bem que nós fizemos. A grande luz ali não é a luz de holofote de fora. É a luz da consciência, é a luz da percepção, é a luz do sentido que nós tomamos do erro que nós cometemos. Minha gente, a gente tem que estar muito atento para isso. Porque quantos de nós achamos que somos muito espertos? Porque ninguém viu a besteira que a gente fez. Mas a gente viu, mas a gente sabe. E olha, não tem nem que ficar preocupado. Será que o meu mentor está vendo essa besteira que eu estou fazendo? Não precisa. A gente sabe. A gente está vendo a besteira que fez. Isso vai gravar na nossa consciência. E a consciência vai fazer justiça, vai nos cobrar. É nessa hora da consciência culpada, é nessa hora da consciência em crise,
que tem um movimento de sair dali. Ninguém vai poder ser feliz ainda cheio de nódoas do passado, de erros do passado na consciência. Lembra na questão 922, para quem já estudou o Livro dos Espíritos inteiro, que a consciência tranquila é um dos critérios de felicidade? Pois é, se a consciência está intranquila, a gente está em crise. E Emmanuel fala de crise, olha só. Nessa crise inesperada, nem tão inesperada assim, né, minha gente? Nessa crise inesperada, imploramos nós mesmos retorno e readmissão nos cursos de trabalho em que se nos desmandaram a deserção e a falência, a fim de ressarcirmos os débitos que os homens não conheceram, mas que vibram obcecantes no imo de nossas almas. Aí a gente vai corrigir o débito do Emmanuel, porque Deus não é agiota, mas é uma cobrança que nós mesmos fazemos. Nós nos cobramos, nós entendemos que fizemos errado. E aí a gente, nessa crise que não é inesperada, porque quem conhece a doutrina espírita sabe que ninguém morre, e se ninguém morre, todos os nossos atos vão estar ali registrados na nossa memória, e os atos ruins a gente vai lembrar e vai querer corrigir, e nessa ânsia de querer corrigir é a rematrícula, né, que ele fala ali, a readmissão nos cursos de trabalho. Que curso de trabalho é esse, Maurício? Vida, família, trabalho material mesmo, trabalho profissional, né, estudo, carreira, sociedade, país, uma série de situações que nós planejamos. Aí a gente volta aqui para o Livro dos Espíritos. A escolha das provas. Isso quando a gente pode dar pitaco. Esse caso do Emmanuel aqui, ele está falando no caso em que a gente pode dar pitaco, mesmo que seja implorando, né? Implorando cada um de nós, meu Deus, deixa eu voltar, deixa eu reparar o erro que eu cometi. Aqui a gente já está consciente de que fez o erro. Mas quando não está e o erro está ali, e sem limpar a consciência desse erro, a gente não vai para frente, os nossos guias decidem, olha, manda o Maurício com aquela prova, manda a fulana com aquela outra, porque sem isso eles não vão, mesmo não reconhecendo, eles não vão poder ir adiante. E é nessa hora que a gente fica aquela criança pirracenta reclamando das experiências amargas, reclamando dos desafios da vida. Os desafios da vida são testes de progresso, gente. Eles vêm verificar se a gente avançou, se a gente já progrediu. Então não vão fugir disso ali não. Mas, e aí o que a gente faz? Como é que ressurgem essas provas? Às vezes a gente pede o cadinho bem perto, bem dentro de casa. Olha só. É assim que voltamos ao cadinho fervente da purgação, retomando nos fios da consanguinidade a presença daqueles que mais ferimos, para devolver-lhes em ternura e devotamento os patrimônios dilapidados, rearticulando os elos da harmonia que nos ligam a todos na universalidade da vida perante a lei. Então, às vezes, voltam as criaturas que nós lesamos, voltam aqueles que foram prejudicados pelos nossos atos no seio da família. É aquela filha destrambelhada, é aquele filho dependente químico, é aquele marido, aquela esposa intolerantes, que são exatamente o sócio, a moça que a gente às vezes desvirtuou, o filho que a gente ensinou a ser egoísta e agora ele fica ali mimado, viciado, ele volta filho, né? O esposo ou a esposa que a gente não soube valorizar na outra existência, volta esposo, esposa, porque esses laços da mágoa, para reaproximar no seio da família é muito mais mágoa do que ódio, porque o ódio afasta, né? Ninguém vai pedir assim, não, deixa eu reencarnar com o meu inimigo. Não, a gente vai pedir assim, ó, deixa eu reencarnar com aquela pessoa que eu feri, mas que eu amo. De alguma forma eu amei ou ela me amou e não deu muito certo a relação com a gente. É aí que volta na família, tá bom? Não vamos ficar preocupados que aquele seu adversário de muito tempo, aquele seu inimigo figadal, como o pessoal falava antigamente, não vai voltar a ser irmãozinho. Às vezes volta, mas não é tão costume assim. É mesmo a questão da mágoa, do amor ferido, do amor adoecido que provoca essas uniões em família. E aí tá ali, ó, para fazer o quê? Devolver a ternura, devolver devotamento, cuidar, reeducar, dizer não quando antes dizia sim era permissivo para filhos e filhas, ajudando-lhes a se educarem, podando os vícios que às vezes nós alimentamos neles do passado. Pensa bem, às vezes a filha destrambelhada, o filho destrambelhado, são os mesmos que no passado a gente disse que podia fazer tudo. Às vezes que nós, diante de um erro, diante de um delito, a gente foi lá e subornou as autoridades para o filho não ser implicado num acidente de trânsito, num homicídio, numa coisa assim. Hoje eles voltam para receber de nós a educação que nós não demos antes. Pode ser só isso.
Pode ser a culpa da omissão. Não eduquei o suficiente, então deixa eu educar de novo. Dessa vez com mais firmeza, mas também com mais amor, né, gente? A minha avó dizia assim, é de pequenino que se torce o pepino. Não quer dizer que isso tem que ser violência física. Mas o torcer o pepino aí tem a ver com corrigir as más tendências quando as más tendências aparecem. E muitas vezes isso é tarefa nossa, com o amor, exercitando aquela paciência, gente, assim, pode ser que ele esteja desse jeito porque da outra vez eu não fiz o que devia, então deixa eu fazer agora. Porque de vez em quando diz, ai, não tem jeito, é a minha expiação, eu tenho que aguentar esse marido, eu tenho que aguentar essa mulher, eu tenho que aguentar esses filhos. E aí só aguenta. E não faz a tarefa que devia. A tarefa que devia está ali. Devolver em ternura, em devotamento, os patrimônios que nós tiramos deles, ou que nós não demos, que é o patrimônio da educação. Então vem um processo de crescimento. E é nessa hora que a família não é só o ninho que nos acolhe, que nos dá sossego, que nos dá aquele respaldo para a gente poder seguir na nossa tarefa. O Emmanuel vai chamar a atenção para as famílias cadinho. Família cadinho de purificação. Cadinho, aquele do passa fogo, do bota no forno, do passa por provas ardentes. São testes. Testes para ver se a gente já evoluiu. Exatamente como o espírito que pede ali para nascer entre gente que dá a roubar, para ver se ele resiste ao roubo. Né? Imagina, né, esse monte de gente que faz desvio de verba ter que renascer numa tribo que está acostumada a ir lá e roubar o gado dos outros. E aí ele diz assim, não, eu não vou roubar a ovelha do outro vizinho, não. Imagina, nunca mais eu faço isso. Vai ser o jeito deles aprenderem. Pode acontecer assim. E aí o Emmanuel vai chamar a nossa atenção para essa estrutura diferente, para essa diversidade da vivência familiar. Olha só, reverenciemos desse modo no lar humano não apenas o templo de carinho em que se nos reabastecem as forças no exercício do bem eterno, mas igualmente a rude escola da regeneração, em que retomamos o convívio dos velhos adversários que nós mesmos criamos, a ressurgirem na forma de aversões instintivas e desafetos ocultos, que nos constrangem cada hora à lição da renúncia e à mensagem do sacrifício. Essa é importante. A gente entender renúncia e sacrifício ali, mas no sentido do sacro ofício. E renúncia no sentido de deixar o egoísmo de lado. Porque pode ter sido o nosso egoísmo do antes que causou esse problema. Então, sem o egoísmo, renúncia. E sacro ofício, ofício sagrado de educar, ofício sagrado de amar, ofício sagrado até de suportar. Sim, mas sem a passividade. Ai, meu filho me espanca, mas é assim mesmo, eu tenho que aceitar. Não tem, não. De jeito nenhum. Meu filho rouba tudo dentro de casa para comprar droga, eu tenho que aceitar, porque fui eu que fiz ele ficar assim. Não tem, não. Tem que corrigir, tem que agir desde cedo. Agora, tem que agir desde cedo. Reparou antes, lá na infância, que já tinha essa má tendência? Fique mais atento. Fique mais atenta, corrija antes, diga não antes. Falo tanto isso em tantos vídeos, o não é prova de amor mais pujante do que o sim, minha gente. Exatamente por causa dessa nossa tarefa ali junto dos familiares. Mas, se do lado deles pode haver mágoa, se do lado deles pode haver hostilidade, aversão, do nosso não pode haver. Nós, se já estamos nessa oportunidade de crescer, a gente tem que trabalhar de um outro jeito. Com firmeza, sim. Com tarefa de educadores, também. Mas sempre com o amor como guia. Sempre com o amor como diretriz. E aí o Emmanuel finaliza para a gente, consolando, mas advertindo. Para a gente poder ser bom trabalhador do lado de fora, tem que ser bom trabalhador do lado de dentro. Olha só. E por mais inquietante se nos afigure a experiência no educandário doméstico, guardemos, dentro dele, extrema devoção ao dever, perdoando e ajudando, compreendendo e amparando sem descansar. Pois somente aquele que se engrandeceu entre as quatro paredes da própria casa é que pode, em verdade, servir a obra de Deus no campo vasto do mundo. Somente aquele que se engrandeceu entre as quatro paredes da própria casa é que pode servir no campo de Deus. E a gente vai ter bastante atenção em relação a isso. Fazer o que estiver ao nosso alcance. Porque às vezes nós é que somos aqueles que causaram, né? E que ainda causam hoje.
A gente está vendo ali o Emmanuel falar para as criaturas que já estão na prova de mostrar que evoluíram. Mas e se às vezes nós é que somos os encrenqueiros? E se às vezes nós é que somos os intolerantes? Então fica essa sugestão para nós ali. O educandário doméstico para a gente guardar o dever, perdoar, né, ajudar, compreender, amparar sempre. Aí ele diz assim, sem descansar. Às vezes é cansativo. Ou às vezes é muito cansativo. Não é pouco cansativo, não. Porque você tenta, você fala, você orienta, mas aí vem assim, já exemplificou? Porque de vez em quando a gente quer orientar pelo discurso. Mas e a nossa prática? Está servindo de modelo? Porque de vez em quando, eu quero ser um missionário da luz lá no centro espírita. Pois é, mas em casa é impaciente, intolerante, é grosseira. Aí não dá muito certo. Por isso que o Emmanuel sugere que primeiro nós trabalhemos as tarefas do lar. Depois, sem que elas sejam um obstáculo, vamos fazer as tarefas que nós podemos fazer fora do lar. Mas eu espero que essas reflexões tenham ajudado a você, meu amigo, minha amiga, que está passando aí pelos seus apertos em família, a agir. Agir dentro do possível, tá? Porque não é uma proposta de milagre. Não vai ser de hoje para amanhã que nós vamos perdoar tudo, que nós vamos relevar tudo, que nós vamos esquecer todas as encrencas, todas as brigas, todas as panelas que voaram ao longo desses anos de convivência. Mas que dá para fazer, dá. E lembra, quer ser missionário do lado de fora? Seja missionário e missionária do lado de dentro também. Um grande abraço para você. Se gostou, se inscreve aí no canal, acione o sininho para receber as notificações. Gostou, deixa um like. Não gostou, deixa um dislike. Diz que besteira que eu falei, comenta aí embaixo. Diz que besteira que eu falei se não gostou. Diz por que gostou, se gostou. E se gostou muito e acha que essa reflexão vale para mais alguém, me ajude a levar essa mensagem mais longe. Pega o link e manda para os seus conhecidos. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo!